Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte, querido. Por que Apocalipse não podia ser selado? Vamos pensar sobre isso? Vem comigo até o final. Só que antes não deixe de se inscrever, né, querido? Bem rápido e fácil, vai clicar no botão de se inscrever e pronto, já vai estar inscrito. Não esqueça também de clicar no sininho. Clicando no sininho, você que se disciplina. Isso te ajuda muito, querida, você não perder a oportunidade de estudar a palavra. O povo peca por falta de conhecimento. As pessoas estão querendo muitas palavras e pregações, mas pouca gente está querendo buscar a interpretação bíblica. Esse foi o sentido da reforma de Lutero, para que as pessoas tenham liberdade de acesso à palavra. E assim elas acabam acreditando em qualquer coisa. Então não se deixe levar, busque a palavra, busque o conhecimento, tente entender, então estude ao máximo a palavra de Deus. Eu conto contigo para curtir, comentar, compartilhar, nos ajude a levar isso para mais pessoas e que mais e mais pessoas também estejam buscando o Senhor e buscando cada vez mais o aprendizado, crescer em graça, conhecimento da palavra de Deus, né, querido? Muito importante para a gente não se deixar enganar nesses últimos tempos. Tá legal? O texto desse vídeo é Apocalipse capítulo 22 e o versículo de número 10. Apocalipse 22, versículo 10 diz assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Querido, a respeito desse versículo, algumas coisas a gente já falou. A gente falou algumas coisas a respeito do selo, referente às 7 cartas aí de Apocalipse, e em outras partes em que os selos eles são abertos. Então a função do selo era exatamente dar um endereçamento e fechar essa carta, ou fechar o livro durante um período de tempo, até que alguém autorizado e alguém específico possa então abrir esse selo. Aqui a ordem de Deus para João é: não seles esse livro, né? Não venha a colocar selo, não sele as palavras da profecia desse livro, porque esse livro precisava ser visto realmente como uma palavra profética e essas palavras precisavam gerar vida no coração dessas pessoas. Vamos destacar alguns pontos para a gente entender melhor aí, a respeito disso. Qual a função do selo? Vamos dar uma lida em Daniel capítulo 12, os versículos de 1 a 9. Daniel 12, de 1 a 9. Fala assim, olha: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Olha esse versículo 4, a ordem diferente da de João, dada a João, né, no Apocalipse capítulo 22, 10. Sela as palavras desse livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadriarão e o saber se multiplicará. Então isso aqui já é um anúncio também do fim, o saber vai se multiplicar. Isso aqui também é um anúncio do tempo do fim, ou seja, do tempo de abrir os selos, ou seja, a profecia de Daniel, ela só voltaria a fazer sentido, só teria ligação quando os selos então fossem abertos e o entendimento do povo pudesse fazer com que o texto tivesse sentido. Versículo 5: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ou seja, todas as profecias de Daniel fariam sentido quando primeiro viesse o Armagedon, toda aquela batalha, e o poder ali do povo santo, o poder aqui do povo de Israel, desse povo escolhido,
chegasse então ao fim e eles não tivessem nem mais forças e nem mais poderio. Hoje a gente está vivendo um tempo onde o povo de Israel ele tem muito poder, a terra de Israel é plenamente protegida e amparada, mas isso certamente não vai durar muito tempo e nós já estamos vendo. Você está acompanhando aí a invasão do Irã, o Irã entrando já na guerra, a Rússia com seus planos malignos aí de atacar a OTAN ainda esse ano, ou no máximo no ano que vem. Então, até 2030, querido, a gente tem um monte de desenho a ser, né, de fatores a serem ligados aí, a gente precisa estar atento a essa conjuntura. Então, esse poder do povo santo está começando a desmoronar. Hoje ainda é muito forte. Versículo 8 de Daniel 12. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Versículo 9. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Ou seja, o tempo exato, toda aquela previsão, todo o entendimento seria no tempo do fim. Então, para Daniel, a ordem de Deus foi que isso fosse selado. Por quê? Quando uma coisa ela é selada, isso significa que aqueles acontecimentos não são imediatos, não são para as pessoas terem acesso àquilo de maneira imediata, agora, ou rapidamente, e elas são endereçadas para alguém que vai ter esse poder de tirar esse selo. Então haveria o tempo que Deus está anunciando aqui para Daniel, onde o saber se multiplicará, onde as pessoas terão mais acesso, mais conhecimento de todas as coisas, inclusive as ciências, né, se multiplicariam. E aí nesse tempo Deus então iria permitir que os selos seriam desatados. Então as profecias de Daniel estão começando a fazer sentido nos dias de hoje. Então aqueles selos estão começando a ser abertos nos dias de hoje. Outro texto interessante de Daniel é Daniel 8, versículos 26 e 27, que diz assim, né? A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem entendesse. Ou seja, esse texto aqui é anterior àquele que a gente leu, mas Deus já estava falando que era algo que era muito distante, tá? Algo que estava muito distante ainda de acontecer. Então depois disso aqui, Daniel ainda teve de novo aquela visão lá do capítulo 12, e ele continua sem entender, porque esse entendimento que nós também ainda continuamos sem entender completamente, está começando a se destrinchar agora, e muita coisa está começando a fazer sentido agora. Então qual é a função do selo? Nós já falamos aqui. A função do selo era fazer com que aquele livro fosse endereçado para a pessoa, para alguém específico que pudesse ser aberto. João, se você não assistiu, assista os vídeos anteriores aí, onde a gente fala dessa abertura do selo e que apenas o Cordeiro tinha esse poder, essa autoridade para abrir o selo. Então, quando algo está selado, é que alguém específico precisaria abrir aquilo, não poderia ser qualquer pessoa que poderia abrir. Lembra que a gente está falando de pergaminhos, de rolos, então o selo normalmente era uma massa que marcava, e abrir aquele selo era um lacre, aquilo, e daria sinal de que tinha sido violado, e isso era um crime muito grave, né? Hoje em dia já não é mais tanto crime violar a carta, deveria ser, continuar sendo, na lei ela é, mas na prática acaba não sendo tanto assim. O selo servia para isso. Ao dizer em Apocalipse 22, versículo 10, que aquele livro não precisava ser selado, Deus já estava dizendo que os acontecimentos se iniciariam em pouco. Lembra de Daniel 8, 26? Isso estava para algo muito distante. Ali em João, os acontecimentos estavam bem perto. E o fato de não estar selado significa que aquilo ficava aberto. Ou seja, a carta Apocalipse, o livro Apocalipse, deveria ser algo que deveria estar acessível, até porque nós já viemos falando isso aqui em vários outros vídeos. A carta, o livro de Apocalipse é uma carta endereçada a pessoas para trazer esperança. Só traz desesperança, né? Só traz desespero para quem não crê, para quem rejeita Jesus, para quem começa a adentrar na visão do anticristo. E a gente está vendo muita gente muito cega com a visão implementada ali pelo anticristo. O selo tornava o livro seguro e imutável. Então a função do selo era dar segurança. No Novo Testamento,
já dá uma amplitude um pouco diferente, uma visão um pouco diferente, porque essa questão da mutabilidade e da segurança já pertence ao Espírito Santo. Então, com o véu rasgado, o Espírito Santo passa a habitar nas pessoas, algo que era muito diferente do tempo de Daniel, de Jeremias, de Isaías, que é texto que a gente vai ver aqui também. Então, é muito diferente. Eu queria deixar 2 textos de Isaías para vocês lerem com calma aí depois e guardar. É Isaías capítulo 8 e Isaías capítulo 30. Então, Isaías 8 e Isaías 30, vou deixar aí como tarefa de casa para sua leitura, para você também entender melhor essas questões do tempo do fim. Então, o selo servia para isso, essa era a finalidade do selo. E o texto de Apocalipse 22, versículo 10, vai dizer que as palavras pronunciam porque o tempo está próximo. Então, não seles, porque o tempo está próximo. Próximo de quê? É óbvio que não é o fim que estava próximo, não eram as coisas que iam terminar, mas era o início, as coisas começariam já, ou seja, o povo do contexto social de João, contemporâneo de João, ainda na geração para quem João estava falando, já começava a respirar as perseguições e já começava a respirar. Lembra, se você não assistiu, assista os vídeos em que a gente fala aí capítulo 18, capítulo 19, capítulo 13, a gente fala muito dessa questão, que o sistema babilônico, que o sistema dessa conjuntura do mundo pré-anticristo e durante o governo do anticristo é um mundo muito semelhante a essa mistura do governo babilônico na época de Daniel e do governo romano na época dos apóstolos, na época de João. Então, politicamente, estruturalmente, em termos de política, é aquilo que os romanos viviam, mas há princípios muito ligados àquela Babilônia do tempo de Daniel, principalmente se você ler Daniel, que está falando lá que a função do rei ali, trazendo aquelas pessoas de Israel, era desaculturá-los de toda a tradição, de todo o aprendizado de Israel e ensiná-los uma nova maneira de ser, uma nova linguagem, uma nova roupagem e uma nova moldura. Exatamente como a gente vê, por exemplo, na escola de Frankfurt. Se você estudar a respeito da escola de Frankfurt, é um compêndio de vários filósofos e de vários ensinadores que são a base fundamental para o que a gente tem hoje, do socialismo hoje, que não tem nada a ver com o marxismo. Aquele marxismo já virou pré-história aquilo. A gente querer combater o marxismo daquela origem de Karl Marx e Engels, que aquilo é antigo. O que se tem hoje, todo o plano que é a base para o governo do anticristo, é a remontagem do marxismo pela escola de Frankfurt, que a gente atravessa aí cerca de 20 anos, e aí tem várias pesquisas aí a respeito da escola de Frankfurt, tem vários personagens ali, tem sobre Eros, fala sobre a erotização das pessoas e das crianças, fala sobre a cultura, o domínio da cultura, o poderio que precisa ter a respeito da cultura, a mudança de filosofia, de entendimento das pessoas para desaculturá-los, exatamente como está escrito em Daniel capítulo 1, desaculturar o povo de Deus para que eles recebam uma nova cultura, uma nova tradição, uma nova maneira de pensar. Então, um novo jeito de pensar. Então, quando está falando o tempo está próximo aqui, Apocalipse 22, 10, ele está falando que as coisas estavam começando ali. Por quê? Porque a gente está vivendo hoje muito de um sistema ideológico de pensamento semelhante ao que se viveu tanto em Roma na época de João quanto na Babilônia na época de Daniel e de Ezequiel. A terceira coisa que a gente vai ver, na realidade, é um texto para a gente ler aqui, que eu queria encerrar com esse texto para a sua meditação aí em cima daquilo que a gente já falou, principalmente a respeito dessa questão do próximo. Então eu queria encerrar com esse texto, que é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. Segunda carta de Pedro 3, versículos 9 e 10 diz assim:
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então é certo que alguns falam que está demorado demais, então não se deixe enganar pelo fato de estar demorando demais. A instrução aqui de Pedro é: o Senhor não retarda a sua promessa. Muitos julgam demorado e querem implementar na mente dos cristãos de que essa promessa está demorando e que você tem que abandonar essa promessa. Deus, lembre-se sempre, o nosso Deus é dono do tempo. Ele é o dono do relógio. É Ele quem faz a terra girar, o sol girar e todos os sistemas girarem. Não se esqueça disso. E que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.